o tema do seminário de hoje é como organizar suas referências bibliográficas, vai ser apresentado por mim e pela Geise Rebouças. Primeiro, o que a gente vai ver nessa aula? No último seminário, teve alguma busca no PubMed, mas faltou falar sobre a ferramenta do Clipboard. Tirar o áudio, que é uma ferramenta muito útil para a gente aprender a salvar as nossas buscas e encaminhar as buscas por e-mail. Então, a gente vai começar mostrando essa ferramenta. Na sequência, depois de baixados os artigos para o computador, a gente vai dar uma sugestão de como organizar esses artigos em pastas temáticas. Depois, como encontrar o artigo que você quer na pasta temática. Depois vamos falar dos tipos de referência mais comuns, ABNT e Vancouver. E, por fim, dessas ferramentas que criam lista de bibliografia automática. A gente vai falar especialmente das ferramentas do Word e do Mendeley. Bom, então, em primeiro lugar, o uso dessa ferramenta que está disponível no site de busca do PubMed, que já foi apresentado na semana passada. Ferramenta chamada Clipboard, né? Então, lembrando que o processo de organização já inicia a partir da busca dos artigos, né? Clipboard é prancheta, é uma ferramenta que tem, esse é o link essa é a página do PubMed, simulando uma busca qualquer, por exemplo, prevalência de cárie dentária, e tem infinitos artigos sobre isso. A gente pode refinar essa busca de diversas formas, como já foi dito na semana passada, usando boleadores, and, or, not, né? Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que, a partir do momento que a gente vai selecionando, olha, os artigos, a gente tem a possibilidade de enviá-los, olha, send, to Clipboard. Então, Clipboard é esse quadro que a gente consegue ir enviando os artigos para lá. Ó, salva sua busca por um período de até 8 horas na própria plataforma do PubMed, tá? Basta enviar para o Clipboard que a sua busca já fica automaticamente salva por esse período aí. E aí você pode ir navegando, aquilo ali a gente estava na primeira página, mas a gente pode ir pulando para a segunda, para a terceira página, a gente pode fazer derivação de busca, ou seja, eu posso buscar artigos relacionados a algum que eu tenha gostado mais, e aí eu vou derivando a minha busca e vou o tempo inteiro com foco em selecionar os artigos que eu quero e enviar para o Clipboard. Então, a gente vai continuar a adicionar os artigos que a gente quer para essa ferramenta do Clipboard, até que a gente considere que a nossa busca está completa. Então, vamos simular aqui um aluno que está fazendo uma busca inicial para um TCC, precisa buscar um tema, selecionar os artigos e enviar para o seu orientador para perguntar se a busca foi satisfatória, né? Ele entra no Clipboard para acessar os artigos selecionados por aqui, olha, por esse íconezinho que está aqui em cima. Tá? Então, entrei no Clipboard, olha o que aparece, 8 artigos que eu já selecionei para cá. E olha a mensagem que o PubMed fala para a gente, olha, o seu Clipboard expira após 8 horas de inatividade. Então, ó, a gente nem salvou, mas se por acaso a minha conexão de internet cair, der um pico de energia e o computador desligar sem mesmo que eu queira, quando eu reiniciar o computador e entrar pelo mesmo navegador no site do PubMed, eu vou encontrar na página inicial do PubMed, que não tinha no início, esse link aqui, Clipboard. E por aqui eu consigo acessar a minha busca. Professora, como é que ele guarda isso? Bom, ele tem alguma forma, o site do PubMed, de reconhecer o IP do seu computador, o navegador que você está utilizando. Então, se você acessar o PubMed pelo mesmo computador e o mesmo navegador que você estava fazendo sua busca,
dentro de um período máximo de 8 horas, sem que você mexa no clipboard, você consegue acessar de novo a sua busca, tá bom? Ok. E aí, acessando o clipboard, você tem algumas opções. Você tem, a partir daí, a escolha de salvar, ó, save, ou de enviar por e-mail, tá? E você tem as opções de display, de visualização. Você pode visualizar no formato summary, que aí ele vai salvar ou enviar por e-mail apenas a referência bibliográfica, ou no formato abstract, que aí ele envia o resumo do artigo, tá? Então, por exemplo, esse é o formato abstract, que eu sempre considero o formato mais vantajoso para você salvar a busca ou enviar por e-mail. Por quê? Porque dessa forma, se você, por exemplo, envia para o seu orientador a lista dos 10, 20, 30 artigos que você selecionou, ele abrindo a tua busca no e-mail já consegue fazer uma leitura prévia dos abstracts e te ajudar a selecionar quais são os artigos importantes para que você possa baixar ou não. É nessa forma do abstract que aparece também aqui o link para baixar o artigo na íntegra. Então, com essa sua busca salva ou enviada por e-mail, você tem como depois resgatar e dizer, olha, eu quero que você baixe os artigos 8, 9, 10, 12, 13, 14. E aí o aluno, quem está fazendo a busca, pode ir no link e baixar o artigo completo, tá? Então, esse foi o primeiro item do objetivo da aula de hoje. Aqui é mostrando como se salva, né? Você é só clicar em Save, você pode salvar todos os resultados, ou só alguns que você selecione dentro do clipboard, no formato abstract, e Create a File, ou seja, criar um arquivo. Quando você clica aqui, automaticamente ele baixa esse arquivo para as suas transferências, ou para os seus downloads, tá? Então, aparece assim no computador, tá? Um arquivo TXT, onde a gente tem a referência e o abstract. Essa é uma forma de salvar o clipboard, no Save, tá? Mas você tem também a opção de enviar por e-mail, que é muito útil. Você pode enviar, aqui só dá a opção de enviar para um e-mail de cada vez. Então, a minha sugestão é que você envie sempre para o seu próprio e-mail, para que você tenha a sua busca salva no teu e-mail, e do teu e-mail você pode encaminhar essa busca para o teu orientador, tá? Pedindo, por exemplo, verifique os artigos, baixar, escreve qualquer observação que você quiser. Aí tem uma sequência básica, né? Clicar que não é robô e tal, e não é tranquilo. Bom, feito isso, então a gente vai ter uma porção de artigos salvos no computador. E agora, até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Tá, então a ferramenta do clipboard é essa. Agora a gente vai passar para o segundo tópico da aula, que é como organizar seus artigos em pastas temáticas. Então a gente já tem aí uma série de 30, 40, 50 artigos no computador, que foram apenas baixados, e a gente vai organizá-los em pastas. Olha, eu queria saber de vocês, intuitivamente, o que vocês acham do nome dessas pastas. PIBIC 2017, Fernanda 2018, TCC 2020. Então, pode ser eu como aluna, estou fazendo um PIBIC, vou renomear todos os artigos relacionados àquele PIBIC numa pasta chamada PIBIC 2017. Mais para frente, eu vou fazer meu TCC e faço uma pasta chamada TCC 2020. Mas digamos que eu comece a fazer muitas pesquisas, comece a estudar muitos assuntos. Será que eu vou conseguir encontrar artigos de temas variados na pasta do PIBIC, na pasta do TCC? Eu vou ter que me lembrar qual era o tema que eu estava pesquisando no PIBIC, qual foi o tema que eu desenvolvi no TCC, qual foi o tema da minha orientação com a Fernanda em 2018. E aí, se eu tenho temas semelhantes, digamos que no PIBIC eu trabalhei com trauma e a Fernanda eu orientei trauma também. Eu posso ter muitos artigos duplicados.
de trauma nas duas pastas. Não fica, com o passar do tempo, fácil localizar os artigos em pastas nomeadas dessa forma. É por isso, então, que a sugestão nossa de organização em pastas sejam em pastas temáticas. O que são pastas temáticas? São aquelas pastas que guardam relação com o tema da pesquisa que você está realizando. Então, por exemplo, um grande tema, traumatismo dentário. Todos os artigos que eu tiver no meu computador que tenham a ver com traumatismo dentário, eu vou colocar dentro dessa pasta. Um outro grande tema, cárie dentária. Todos os artigos de cariologia que eu tiver no meu computador vão estar dentro de uma pasta que eu dou o nome de cárie dentária. Um outro grande tema, qualidade de vida. Tudo que eu estiver estudando relacionado à qualidade de vida vai estar dentro dessa pasta. E claro que esses temas são muito amplos, então, com o passar do tempo, bom, essa é uma forma de organização que a gente sugere, que é mais interessante. Com o passar do tempo, se eu estudo muito traumatismo dentário, eu vou ter um TCC que eu orientei que foi sobre avulsão, outros 2 casos clínicos que foram publicados, que é sobre colagem de fragmento, outra orientação de aluno que foi fratura coronoradicular, outro tema que eu estou estudando. Então, com o passar do tempo, a gente vai criando subdivisões dentro dos grandes temas que vão abrigar, então, conhecimentos mais específicos e que vão ser fáceis de eu localizar quando eu quiser. Então, isso é um exemplo de subdivisão para traumatismo, um exemplo de subdivisão para uma pasta de cariologia, por exemplo, açúcar e cárie, diagnóstico, remoção parcial de cárie. E aí, ó, o computador ele fica mais ou menos assim. Por exemplo, aqui está o meu computador. Todos os artigos publicados, né, que eu tenho no meu computador ficam dentro da pasta artigos, tá? Essa pasta tem inúmeras pastas temáticas. E cada pasta dessa, de grande tema, é subdividido em temas menores, tá? De forma que, se eu quero estudar o processo carioso, eu vou dentro da pasta de cariologia e abro essa pasta para estudar tudo que tem ali sobre o processo carioso, tá bom? Ok, então, segundo tópico da aula, nós já falamos. Eu estou com o meu celular aberto aqui no WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida rápida, assim, a partir do momento em que eu vou finalizando cada etapa, coloca aí que eu tento ir esclarecendo, tá? Então, já finalizamos a primeira etapa, clipboard, já finalizamos a segunda etapa, organização dos artigos dentro de pastas temáticas. A próxima etapa agora é como encontrar o artigo que você quer na pasta temática. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Todos os exemplos que eu encontro, seja no meu computador, seja no computador de alunos, nas pastas de artigos que os alunos me mandam. Então, eu vou ficar olhando aqui no chat para dar uma olhada. Eu quero que... Não vale os alunos que já foram meus orientados de TCC e de PIBIC, tá? Porque eu sou muito específica num tipo de orientação a respeito de como salvar o artigo no computador. Então, para vocês não vale. Eu quero saber para os demais, intuitivamente, se vocês olham aí uma pasta com esses nomes aqui de artigos que estão numerados com 1, ou com 2, ou com 3, ou com 4. Intuitivamente, vamos pensar. O que vocês acham que, com o passar do tempo, vai ser mais fácil, com centenas de artigos que vocês tenham no computador, que vocês possam localizar? Você está escrevendo lá um artigo, eu estou procurando um assunto tal, de um autor tal. Eu queria que rapidamente vocês colocassem aí no chat, faz uma votação. 1, 2, 3 ou 4? Tá bom. Ó, muita gente colocando 3, muita gente colocando 4. Olha, vamos parar, tá bom, assim.
Vamos refletir um pouquinho sobre cada um deles aqui. Ó. O primeiro, uma pasta de uma aluna que me mandou. Então, eram os artigos que ela ia usar no TCC, numerados de 1 a 10 ou de 1 a 20. Eram os 20 artigos que ela ia usar no TCC, com algum código próprio dela. Ah, esse eu vou usar na introdução, aquele não é de boa qualidade, esse é bom para discutir qualidade de vida. Isso pode ser útil para um momento específico de redação do TCC dela. Não vai ser útil se você tem uma centena de artigos no computador, tá? Vamos ver o item 2. É só o nome do autor, não tem o nome do ano. Só para o Andreassen, olha lá que tem 3 artigos diferentes, né? Então, também não vai ser útil, porque eu preciso saber qual é o artigo do Andreassen, que é o 1, o 2 ou o 3. Vamos para o 4. Eu já salvei muito artigo assim no computador e depois tive que renomear todos, da forma 4. O 4, muitas vezes, quando a gente baixa o artigo da revista, ele vem com o nome da revista em primeiro lugar, seguido do ano, seguido do autor e um resumo do título, tá? Ou, outro exemplo, às vezes, quando a gente baixa, como está aqui, ó, os guidelines de trauma, vem escrito guideline de trauma e o ano, tá? Agora, por exemplo, se eu estou escrevendo, eu abri um artigo desse, gostei muito do que está escrito no editorial do Andreassen de 2007, e vou citar esse editorial na introdução de um artigo que eu estou escrevendo. Então, eu coloco lá, Andreassen 2007 e tal. Depois, eu mando isso para companheiros de pesquisa meus e tal, e daqui a uns meses eu vou querer abrir e resgatar que artigo é esse, Andreassen, em 2007. Eu não vou nem lembrar que ele tinha sido publicado na Dental Traumatology. O que está escrito no texto que eu escrevi é Andreassen, em 2007. Não está escrito que ele foi publicado na Dental Traumatology, nem em outro tipo de revista. Então, eu vou ter dificuldade de achar pelo nome da revista, tá? Então, por isso, esse tipo de organização 4 também não funciona. Quer dizer, o tipo de organização que realmente funciona sempre para você achar é esse tipo 3. O que tem nesse tipo 3 que é essencial aqui? Ele tem um monte de coisa, mas o que é essencial nele, tá? É autor e ano. Por que autor e ano? Porque todo o trabalho que você for escrever, seja um TCC, um PIBIC, um relato de caso, quando você estiver no corpo do texto e você for inserir alguma referência, o que você insere? Sempre a citação do autor e o ano, tá? Então, se você, no teu texto, referenda o artigo como autor e ano, você é fácil encontrar no teu computador se você salvou esse trabalho como autor e ano, tá? Aí, se tiverem 2 artigos do Feldens et al. 2015, aí eu vou ter que colocar Feldens et al. 2015A, Feldens et al. 2015B, ou eu vou ter que colocar o segundo autor, tá? De forma que fique mais fácil que eu localize, ou um resumo do que ele fala, para eu conseguir localizar, tá bom? Então, vocês podem salvar só dessa forma, autor e ano, exatamente como se cita. Mas, se quiserem, se for útil para vocês podem colocar também alguma outra informação relevante para você. Então, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a açúcar cárie e a relação do açúcar com doenças crônicas e com a cárie. Me interessa saber que tipo de estudo é. Interessa saber se eu estou olhando revisão, se eu estou olhando estudos in situ, estudo clínico, coorte. Então, eu posso organizar essa pasta com autor e ano, um ligeiro resumo do que trata e botar no final o tipo de estudo, tá? Isso é opcional. Cada um de vocês vai encontrar, para o momento de estudo que vocês estiverem tendo, qual é a informação que é importante que você veja logo de cara, quando você compara e observa os artigos, e eu dou aqui alguma sugestão, por exemplo, como título resumido do estudo e tipo de estudo, tá bom?
Tá. O Vitor está perguntando, os fichamentos a gente faz da mesma forma? Fichamento é uma outra etapa, né, Vitor? Que foi vista na semana passada, onde você abre esse artigo e você vai fazer um resumo dele. Então, e aí foi explicado direitinho quais são os itens essenciais para você colocar no fichamento. Aqui, o foco da orientação de hoje é como que eu dou nome para esse arquivo em PDF no meu computador, de forma que eu consiga encontrá-lo facilmente, tá bom? Manda lá para a professora Niqueila corrigir teu trabalho, aí tá lá a referência Feldens et al. 2015, ou Cury et mim, por favor, essa referência, que eu quero checar, quero ler, quero ver se você extraiu a informação importante que tinha que extrair desse artigo, e aí se você tiver organizado seus artigos como 1, 2, 3 e 4, vai ser difícil você achar o artigo para mandar para ela. Se você tiver salvado dessa forma, você rapidinho encontra o artigo, envia para ela, e fica fácil o diálogo dessa forma, tá bom? Bom, essa parte inicial também fechou. Eu vou passar a palavra para a Geise seguir, a gente fechou essa parte da organização. Enquanto eu fecho a apresentação para ela abrir a dela, eu vou dar uma olhada aqui no chat, se tem mais alguma dúvida. Tem uma perguntinha, Fabia, talvez você queira responder logo. A Júlia Simão. A gente pode esclarecer. O que você acha de separar os artigos em pastas de introdução, desenvolvimento e discussão? Então, Nick, não é uma boa ideia se você vai ter centenas de artigos no teu computador daqui a um tempo. É uma boa ideia se você está trabalhando num único ponto, num único TCC, e você quer organizar dessa forma. É melhor organizar por tema, e aí o que você pode fazer, quem fez a pergunta foi Júlia Simão, não é isso? O que você pode fazer, Júlia, é o seguinte: você pode abrir um arquivo no Word, e nesse arquivo do Word você está trabalhando no seu TCC, por exemplo, não é? Então você abre um arquivo falando assim, tópicos importantes para o meu TCC. Aí você coloca assim, introdução. E ali, na introdução desse arquivo no Word, você pode colar trechos de referências que você gostou, ou você pode colar a referência que você vai usar, tá? Então, você coloca lá, eu vou usar a referência Feldens, Cury, Cohen-Carneiro, Conde, você cola isso lá nesse arquivo do Word. Depois, embaixo, discussão, você também pode colar só as referências, ou você, como eu acho melhor, já cola trechos que você achou importante. Claro que depois você vai redigir com as suas próprias palavras, vai costurar os artigos entre si, fazendo um diálogo entre um e outro, mas no momento em que você está lendo um artigo, se você acha que aquela ideia é muito legal de você usar na tua introdução, ou na tua discussão, a minha sugestão é que você abra um arquivo do Word e você já cole esse trecho, dizendo lá sinalizado, vou usar na introdução esse trecho, vou usar na discussão esse trecho, tá bom? A Simone está fazendo um comentário também. Eu sempre codifico com marcadores coloridos próximos aos títulos dos artigos, que indiquem que irei usá-los na discussão, introdução, etc. Legal, essa ferramenta da Simone, ela tem no Mac, eu não sei se ela tem no Windows, né? Mas realmente no Mac você pode clicar com o mouse da direita ao lado do artigo e você dá um código de cor para ele. Você pode dizer, esses são os laranjas, aqueles são os azuis. E aí você usa os laranjas, eu vou usar na introdução, os azuis eu vou usar na discussão. É uma forma interessante também. Tá bom, Simone? Obrigada pela dica também. Ok, gente? Podemos passar para a próxima etapa aí, a Geise vai continuar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida mais, a gente esclarece mais para o final. Geise, contigo.
Obrigada, professora. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Geise. Tá, obrigada, professora. E estão vendo a projeção da aula? Estamos sim, tudo em ordem. Então tá, obrigada. Para quem não me conhece, eu sou Geise Rebouças, eu estou no momento fazendo doutorado lá na UFAM, no programa de pós-graduação em inovação farmacêutica, e está sendo uma honra apresentar esse seminário aqui, essa aula, junto com a professora Flávia. Quem for aluno dela já sabe disso, e a gente vai dar prosseguimento aqui no próximo tópico, que é super importante na hora de construir referências bibliográficas. É saber que existe, né, padrões, normas diferentes de construir uma referência bibliográfica. Então, os padrões mais comuns que nós temos é a ABNT e Vancouver, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber, antes de construir uma referência bibliográfica, é ver qual que é preconizado pelo programa que você participa ou instituição. Então, se você vai fazer um TCC, ou uma dissertação, uma tese, ou escrever um artigo para uma revista, primeiro você tem que saber qual é o preconizado, né, pelo local que você está escrevendo ali. Então, como os mais comuns é a ABNT e Vancouver, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Dentro da norma da ABNT, tá, se eu extraio uma citação de um artigo de um periódico, eu vou ter essa construção: autor, título do periódico, local de publicação, cidade, volume, enfim, toda essa norma que tem que ser seguida à risca. E ele termina ali, dia, mês e ano. Agora, se eu já extraio de um livro, já muda totalmente a forma de apresentação, tá? Então, eu tenho autor, título, subtítulo, edição, local de publicação e termina também lá com ano. Agora, o que eu vejo que alunos têm mais dificuldade é quando a gente vai extrair a citação de uma TCC, dissertação e tese, né? Então, vem aqui, autor, título, subtítulo, ano de apresentação. Então, ó, nos outros, o ano de apresentação vem por último. E já quando você extrai de um TCC, dissertação ou tese, ó, ele já vem depois do subtítulo. Tá? Quando você vem pegar aqui do Vancouver, por exemplo, já são outras formas de apresentação. Da mesma forma, se tira de um artigo, de um livro, ou de TCC, dissertação ou tese, muda também a ordem. Por exemplo, o artigo aqui do periódico. Aqui no Vancouver, o intervalo de páginas do artigo, ele vem por último, tá? Enquanto ali a ABNT, ele vem ali, ó, por último, dia, mês e ano. Tá vendo? Então, tudo isso são normas, e normas precisam ser seguidas, né? Até porque a gente escreve o nosso trabalho ali com tanto carinho, tanta dedicação, e a gente quer entregar da forma correta, né? Da forma como se deve entregar. Então, assim, quem já realizou ou realiza isso de uma forma manualmente, é um trabalho extremamente árduo e minucioso. Quem nunca perdeu aqui dias tendo que olhar referência por referência para ver se estava tudo correto, né? E como eu estava falando anteriormente, o nosso trabalho a gente tem ali como uma pedra preciosa, né? E a gente não quer entregar da forma bruta, a gente quer entregar ali o mais polido possível, o mais perfeito possível. Não adianta o nosso trabalho estar todo bem escrito e chegar no final, as normas, as referências bibliográficas, está cada um de um jeito, tá? Não dá, a gente precisa seguir a norma e a gente quer entregar, assim, um diamante mesmo, tá? Então, nós vamos mostrar aqui formas de criar referência bibliográfica, tá? Automaticamente, certo? Assim, nós já aprendemos que temos que organizar isso já desde o início, tá? A professora Flávia aí mostrou super bem como a gente pode organizar isso. Tá? Mas essa escolha de organizar, se você ainda organiza por papel, ou se você já organiza por pastas no computador, tá? Isso aí é uma escolha individual sua, tá? Só que, assim, é importante para a gente fazer uma escolha conhecer as outras formas que existem,
né? Então, a gente precisa abrir ali o leque para poder a gente fazer essa escolha, e é isso que a gente vai mostrar, essas ferramentas. Quem sabe essas ferramentas não podem facilitar e otimizar o seu trabalho. Então, a gente pode até associar o antigo, o que a gente já está mais acostumado a fazer, com esse novo, com esse mais tecnológico, e criar a nossa própria forma, que se adequa melhor a gente. Então, vamos esquecer aquela relação amor e ódio pelo computador, né? Que todo mundo, em algum momento da sua vida, já passou por isso, e vamos passar a amar mais nosso computador e conhecer essas ferramentas. Então, por isso, a gente vai para a última parte aqui da nossa aula, tá? Que nós vamos apresentar softwares de gerenciamento de referências bibliográficas. Então, para a gente aprender ali a criar essa referência bibliográfica automaticamente. Tem o EndNote, tá? O EndNote, ele é pago. Tem o Zotero. O Zotero e o Mendeley, a Lu, que é do grupo de pesquisa, a Luciana, ela que nos mostrou e tipo, abriu a mente de todo mundo. E surgiu essa ideia de apresentar, né, nessa comemoração dos 10 anos do grupo de pesquisa. Então, a gente vai apresentar aqui especificamente, dar mais enfoque no Word. A professora Flávia vai retomar aqui a aula para explicar, tá? E, ao final da aula, eu vou falar um pouquinho do Mendeley para vocês, certo? Então, eu vou encerrar aqui a apresentação para a professora Flávia retomar, tá? E, enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto ela prepara, tá? Estou aí à disposição. Então, enquanto a professora Flávia aí retoma, tá, a apresentação para falar do Word, então não esqueçam dessa dica de você procurar, se você está fazendo seu TCC, saber qual é lá da sua instituição. Então, se você é lá da UFAM, se você é da UEA, se você é da FAMetro, da Nassau, de onde você for, já procurar saber qual é a regra que eles utilizam. Tá? Então, eu vou passar novamente a palavra para a professora Flávia. Então, estão me ouvindo, né? Deixei o áudio ligado. Sim, Flavinha. Ok. E estão vendo também. Ok. Gente, tenho que dizer para vocês que é muito novo para mim essa questão de criar bibliografia automática, seja no Word, seja nessas ferramentas de Mendeley, Zotero. Eu sou uma professora que sempre fiz tudo à mão e dava muito trabalho. Os últimos artigos que a gente mandou para a revista, por exemplo, que tipo de trabalho? Por que isso vale a pena a gente aprender esse tipo de ferramenta? Digamos que você mande o artigo para uma revista e ele peça, das 30 referências que você mandou, ele peça para você tirar 2, para ficar com 28 referências só. E aí, se você está usando, se a revista é no modelo Vancouver, 2 referências que você tire lá do início, muda a numeração de todas as demais dali para baixo. E você fazer isso visualmente significa você ficar passando os olhos de forma exaustiva no artigo para não passar nenhum númerozinho super escrito desapercebido, porque senão perde, muda a ordem da citação completamente. Tá? Então, realmente, essas ferramentas de bibliografia automática, elas são muito úteis nesse sentido. Você pode tirar uma referência e aí a numeração vai ser automaticamente corrigida, né? Então, vale a pena a gente escolheu falar do Word e do Mendeley, porque são ferramentas, o Word, que todo mundo já usa, já tem instalado no computador, e ele disponibiliza essa possibilidade de bibliografia automática. Então, a quarentena serve para vários aprendizados, né? Nessa quarentena eu estou aprendendo a usar o Word dessa forma, foi uma coisa interessante. Vou partilhar com vocês os caminhos que eu segui
para aprender essa ferramenta e as soluções que eu encontrei para driblar as dificuldades que eu encontrei, tá bom? Porque tutorial de YouTube, assisti vários e pedi ajuda aos universitários também, gente que conhece mais de informática do que eu. Por sinal, eu queria perguntar se vocês receberam, acho que sim, né, no e-mail, aqueles arquivos de style para referência bibliográfica que a gente enviou. Vocês vão precisar daqueles arquivos para instalar no Word de vocês o estilo de referência de ABNT e Vancouver, que são os que a gente usa mais, porque no Word padrão esses estilos não vêm, tá bom? Bom, então vamos lá. Como criar uma referência bibliográfica no Word? Que tem um artigo que eu estava trabalhando junto com um aluno, e se a gente vai começar a editá-lo para incluir as referências de uma forma automática, é nessa aba que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Referências. O Word para Mac é um pouco diferente do Word para Windows. Ontem eu estava entrando no computador do meu filho, que é o Windows, e vendo esses nomezinhos aqui, ó, o ícone deles é um pouquinho diferente, mas o nome é o mesmo, tá? Inserir citação, bibliografia, tá? Então, estou ouvindo muito travado. Nossa net não tá boa, perdi boa parte. Como é que tá aí para o restante, gente? Vocês estão conseguindo ouvir agora? Tá melhor o áudio ou ainda tá muito travado? Flavinha, tá ok aqui. Algumas pessoas estão se queixando da internet, mas eu acho que é um problema de cada um. Local. A maioria tá ok. Tá. Bom, então, gente, a aba para inserir bibliografia automática é aqui, ó, referências. A primeira coisa que a gente vai fazer, aí pensa, só vamos refletir comigo uma coisa. Se você está fazendo já um texto no Word, um artigo, você, de toda forma, vai ter que digitar toda a bibliografia, não vai? Então, vale a pena digitar a bibliografia nessa ferramenta aqui, inserir, porque pelo menos para esse artigo, você já vai ter a bibliografia toda inserida lá, tá? Então, acho que vale a pena o esforço do aprendizado nesse sentido. A gente vai inserir citação. Quando a gente clica aqui, abre uma aba. Nessa aba, nessa parte de cima, eu posso escolher se eu vou inserir um livro, um artigo em periódico, um site e coisas diversas. Para nós, o que a gente usa mais é livro e artigo em periódico, certo? Então, vamos colocar artigo em periódico. Olha as abas que aparecem aqui, autor, título, ano, volume, tá? E aqui eu vou inserindo os autores, tá? Em editar, autor, a gente insere o último nome, primeiro, nome do meio, e aperta no maisinho e o autor vem aqui para baixo, tá? E aí eu inseri 3 autores, fui apertando no maisinho, 3 autores, terminei de inserir os autores, a gente vai em OK. Aqui é para mostrar que nessa setinha, aqui ao lado, eu posso mudar a ordem, tá? Então não é o Bonfim o primeiro autor, é o de Carli. Se eu vou na setinha, eu posso jogar o de Carli para cima, tá? Isso não tem problema. Enfim, depois que inserir todos os autores que já estão na ordem adequada, eu vou em OK, e aí eu finalizo a edição dos autores, e então eles aparecem aqui, ó, Bonfim, Herrera, de Carli, ok? Aí vou copiar e colar o título, vou colocar o título do periódico, a gente tem que colocar já na forma abreviada que é utilizado no PubMed. Então, se vocês tiverem dúvida de qual é a abreviatura, por exemplo, da Dental Traumatology, basta ir no PubMed e olhar lá, os artigos que estão publicados na Dental Traumatology aparecem como Dent Traumatol. Então, você copia a forma resumida da revista para cá, porque se você puser por extenso, vai aparecer por extenso na referência, tá?
coloco o ano, o volume e as páginas, tá? Aqui, vou comentar com vocês uma dificuldade primeira. Observa que não tem o campo número, tá? E toda referência para periódico, artigo em periódico, é obrigatório apresentar o volume seguido do número da revista, tá? Olhei vários tutoriais na internet e nenhum deles esclarecia como se faz isso. Então, a solução que eu encontrei foi na frente do volume, você dá um espaço e coloca entre parênteses o número. E aí vai aparecer sempre onde tem o espaço do volume, o volume, na frente, entre parênteses, o número. Aí você vai dizer, bom, mas assim para Vancouver está ótimo, porque essa é a forma de citação. Para a BNT não está ótimo, porque a BNT aparece volume, ponto, vírgula, número, ponto. Aí a gente vai ter que editar manualmente esse campo, tá? De toda forma, depois eu mostro como é que a gente edita manualmente, mas é uma maneira de colocar aqui o número. Observa aqui, ó, que nos meus primeiros testes eu estava ensaiando colocar o número no local de mês, porque, ó, as observações que estão em asterístico são aquelas que ele recomenda, são as recomendadas. Eu falei, bom, será que está interpretando errado o Word? Mas não, se você coloca aqui no mês 5, quando ele for criar essa bibliografia para a BNT, ele vai interpretar isso como sendo maio, e não como sendo o número da revista, tá? Então, não coloca aqui o número, coloca, como eu falei, volume, entre parênteses, 5, tá? Ok, vamos seguir. Depois que a gente alimentou todos os dados do artigo, insere os dados obrigatórios e clica no OK. Quando eu clico no OK, eu vou inserir essa referência aonde o meu cursor estiver clicado no Word. Então, ó, o meu cursor estava aqui, nessa primeira frase, no fim da primeira frase, quando eu comecei a clicar em inserir bibliografia, inserir citação. Então, quando eu dou o OK, ele insere a citação aqui. Que formato que está essa citação? Está no formato APA, é um formato americano. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguma questão? Qual é a regra da UFAM utilizada para TCC? É a ABNT, viu, Jocicleide? A ABNT. Mas mesmo a ABNT tem algumas variações, viu? Então, a gente tem que sempre olhar na norma da ABNT e olhar na UFAM a forma como usa direitinho. Então, inseriu aqui, inseriu em que forma? Inseriu na forma APA, porque era a que estava marcada ali. Eu não me preocupo com isso no momento, tá? No momento, vamos nos preocupar e inserir as citações aonde eu quero no texto. Então, inseri outra aqui, outra lá, outra colar, outra aqui no final do texto. E aí vocês vão vendo que aqui nas minhas citações eu já vou ficando com um conjunto de artigos, tá? Se eu quiser inserir alguma dessas citações posteriormente, basta eu clicar na citação aqui do lado direito, dá 2 cliques sobre ela, e onde tiver o meu cursor, ela vai entrar automaticamente no texto. Eu não preciso digitar e inserir novamente. Tá? E aí, como é que a gente vai criar no final, quando eu já tiver terminado de inserir todas as citações, como que eu insiro a bibliografia? No caso do Word para Mac, ele dá essas 2 opções, a bibliografia e obras citadas, tá? Eu clico em qualquer uma delas, por exemplo, em bibliografia, e ele criou a lista das referências que eu citei no meu documento. Isso é que é o bacana, né? Essa lista sair de forma automática, tá certo? Aí eu observo que eu não quero usar esse estilo APA, tá? Eu vou, então, ver quais são os outros estilos disponíveis no Word. O Word normalmente tem apenas esses estilos aqui. Vamos experimentar esse aqui, que é um estilo usado pelas ciências exatas. Ele transforma tudo em número. Olha lá, tá vendo? Números em colchete,
Ele faz isso de forma automática. Mas eu não quero esse estilo, eu quero ABNT, eu quero Vancouver. Aí a gente volta para aquele e-mail que vocês receberam. Foi aí que eu precisei de ajuda dos universitários, porque mesmo olhando os tutoriais que tem no YouTube, alguns deles enviam, mandam para links que não são mais ativos, tá? Outros mostram caminhos que são muito complexos. Eu pedi ajuda a um amigo que entende de computador e fizemos um passo a passo descomplicado para vocês, tá? Esse passo a passo que a gente enviou por e-mail, eu estou vendo que tem uma dúvida sobre 3 autores, aí a gente fala isso no final, tá, Bia? Já. Esse passo a passo que tem aqui é para o Mac, tá? Que é mais simples do que para o Windows. Mas eu descobri no Windows e já passo para vocês. Então, aqui, ó, eu mandei nesse e-mail o arquivo zipado com esse aqui, estilos, ó, tem todos os estilos adicionais do Word, e esse estilo zip tem só ABNT e Vancouver, tá? Ao gosto do freguês, o que vocês quiserem instalar no Word de vocês, tá? Mas no Mac é muito fácil, você baixa esses arquivos em qualquer pasta que você consiga localizar no seu computador, pode ser no Dropbox, pode ser em uma pasta qualquer, e depois você vai em aplicativo, encontra o ícone do aplicativo do Microsoft Word, clica com o mouse da direita, e aí vai aparecer uma série de opções, você manda mostrar o conteúdo do pacote, e em mostrar o conteúdo, você clica em conteúdo, em recursos, e aí vai achar a pasta estilo. Esse é o caminho. Dentro dessa pasta estilo, você vai achar exatamente o que a gente vê aqui, ó. Esses estilos, lá na pasta estilo. Você vai encontrar isso dentro do caminho do teu computador. E aí é só copiar os estilos que você quer e colar dentro dessa pasta. Então, fiz isso aqui no computador do Mac, e depois eu vou mostrar para vocês como ficou. Agora, ontem, eu achei esse tutorial para o Windows, tá? E aí, eu copiei aqui o link para vocês, para ficar mais fácil, mas se vocês digitarem no YouTube, como instalar a BNT no Word em apenas um clique, vai vir esse videozinho de 1 minuto e meio, bem curtinho, onde o autor coloca basicamente na parte de baixo da descrição do vídeo, ele coloca 2 caminhos que vocês têm que copiar. Um é o caminho para você, dentro do Windows, jogar naquele localizar do Windows, você joga o caminho que ele copia e cola, e aí ele vai direto achar onde é que está a pasta Styles dentro do Word, dentro do teu Windows, tá bom? E o outro link que ele coloca lá na descrição é justamente para você baixar o ABNT, o estilo da ABNT, tá? Se você já tiver baixado esses estilos que eu enviei por e-mail, ainda assim vale a pena baixar esse estilo que ele enviou, porque tem não sei quantas atualizações. E no e-mail que eu enviei, vocês vão olhar lá que é a ABNT primeira versão. No que está disponível nesse tutorial do YouTube, é a 10ª versão, tá? Então, acho interessante, mesmo quem baixou e instalou no Mac, aquela lá, botar essa versão mais atual. Eu fiz isso no computador no Windows do meu filho e deu para fazer direitinho. Se eu não tenho tanta afinidade por computador assim, então acredito que vocês conseguirão também, tá bom? Ok, aí seja no Word para Windows ou Word para Mac, o que vocês vão encontrar, ó, já essa infinidade de ABNT, e o Vancouver está aqui para baixo. Olha que aqui está a primeira edição, depois vocês vão ver que no meu Word eu já
vai aparecer aqui 10ª edição, nesse ABNT mais aqui de baixo, tá bom? Mas aí sim você consegue botar na ABNT o teu texto, tá? Ele traz 3 tipos de ABNT, numérica e uma ABNT mais textual, tá? Então, essa seria a ABNT textual e essa daqui, o Vancouver, né? Que eu coloquei também. Então, de ABNT para Vancouver, em um clique, essa é a facilidade, tá? Nem tudo é perfeito, nem tudo são um mar de rosas. Vocês podem observar se o Vancouver não foi exatamente como vocês esperavam, ou a ABNT também não. Aqui no meu caso, o Vancouver não exatamente como eu esperava, porque lembra que o número eu tinha botado no mês, né? Eu vou mostrar para vocês depois que o número, a gente colocando no volume, aí fica aparecendo direitinho, tá? Que antes a gente ainda tem um tempinho, né? Então, antes da Geise entrar, eu queria mostrar aqui para vocês, ó, a edição ao vivo no Word, para esclarecer, eu acho que essas dúvidas que vão surgindo, tá? Que dúvidas? Vamos observar aqui alguma coisa. Vamos olhar aqui no estilo dessa bibliografia, como agora já aparece aqui 10ª edição, estão vendo? Porque eu já atualizei o estilo do Word com aquele último link que eu mandei para vocês. Agora, eu vi que a Bia, ela perguntou, e como que a gente insere 2 referências para o mesmo parágrafo? Isso também, Bia, foi uma informação que eu procurei nos tutoriais do YouTube e não encontrei. Mas eu encontrei algumas formas da gente editar manualmente as referências. Então, eu vou mostrar para você como que eu achei essa solução aqui, tá bom? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que faltou. Digamos que eu inseri nesse meu documento já essas 4 referências, tá? Mas eu tenho na minha biblioteca do Word já inúmeras referências salvas. Observa onde tem aqui, ó, editar fonte ou gerenciador de fontes. No Mac fica aqui. No Windows, vocês vão ver que aparece um ícone aqui chamado gerenciador de fonte bibliográfica. Tem que clicar nesse ícone, tá? No Mac, deixa eu mostrar qual é o caminho. A gente clica em citação, tá? E aí vem nessa estrelinha, clica na estrelinha e vai gerenciador de fonte de citação, tá? Aqui, ele vai abrir a lista mestra do Word. O que é a lista mestra do Word? Todos os artigos que eu já inseri na minha biblioteca do Word. Não precisa ser nesse arquivo, tá? No momento que eu fechar esse arquivo e abrir um arquivo em branco, ele não vai abrir automaticamente disponibilidade de citação para mim. Eu preciso abrir a lista mestra do Word e disponibilizar as referências que eu já tenho gravadas no Word. Então, por exemplo, eu já tinha aqui, no outro trabalho, esse livro de cariologia. Eu clico no livro, na minha lista mestra, e mando copiar para a minha lista atual, que é o arquivo que eu estou trabalhando. Vou fechar, tá? Feito isso, olha como o Fergescov apareceu aqui na minha lista atual. E ele ainda não está no meu documento, mas, Bia, eu quero inserir ele como uma referência adicional para esse parágrafo. Como eu já digitei ele anteriormente, eu já trouxe ele para esse documento, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Opa, acabei fazendo 2 vezes. Tá bom. Ok. Ele entrou 2 vezes. Ora, mas essa não é a forma em que eu tenho 2 referências no final do parágrafo, não é mesmo? Eu preciso que elas estejam dentro do mesmo parênteses, certo? Parênteses. Então, eu tenho uma forma de edição. Só que, aí eu vou dizer para vocês, a forma de edição, aí eu venho aqui e eu posso editar esta citação ou converter a citação em texto estático.
Se eu colocar editar a origem, ele vai abrir a origem na qual eu inseri a citação. Eu posso mudar que o ano não estava certo, a paginação não estava correta, eu edito e depois dou um ok, tá? No caso aqui eu vou cancelar porque ela estava certa. Eu preciso, como eu te falei, tá, Bia? Foi o jeito como eu achei de resolver essa situação. Eu vou ter que converter em texto estático, tá bom? Quando eu converto em texto estático, eu tirei o hiperlink da citação. Eu tiro esse parênteses aqui. Eu, inclusive, essa daqui, para eu deletar, eu também não achei uma outra forma melhor de deletar. Eu inseri 2 vezes, né? Para deletar, também tenho que converter em texto estático, porque senão ele não deleta. Converti em texto estático, deletei esse que veio 2 vezes, tá? E essa minha outra citação eu também vou converter em texto estático e vou deletar o parênteses, fazer um ponto e vírgula e pronto. Agora ficou do jeito que eu queria, tá certo? Ok. Só que quando eu coloco em texto estático, vamos ver se eu mandar atualizar a bibliografia. Olha aqui a bibliografia. Vamos mandar atualizar citações e bibliografia. Ó, ele não ele inseriu o Ferjaskov, tá bom? Então, quando eu coloco em texto estático, ele insere aqui o Ferjaskov na minha lista. Isso não é um problema, tá? Mas isso é um problema se eu for mudar. Por exemplo, eu estava em APA, eu vou para a ABNT, isso vai ser um problema. Quer ver? Ó, ele editou todas as referências, menos o que eu tinha transformado em texto estático, tá vendo? Tá? Então, qual é a minha recomendação para isso? Inserir todas as referências. Quando você tiver mais de uma referência por parágrafo, inserir 2, 3 referências, deixar elas da forma como estava aparecendo inicialmente, mandar criar a sua bibliografia, colocar na forma que você quer final, ABNT ou Vancouver, salvar o seu arquivo, ótimo. Depois você vai e salva como outro arquivo, tá? E salva como um arquivo em que você vai tirar esses hiperlinks de citação. E aí você transforma em texto estático aquilo que você precisar editar, seja aqui no corpo do texto, seja aqui, e finaliza o teu documento, tá bom? Mas guarda um onde essas suas citações estão ainda na forma de hiperlink para você não perder, tá bom? Não sei se foi possível acompanhar, se deu para esclarecer, tá? Eu queria passar para a Geise, eu vou parar a apresentação agora, para a Geise ir abrindo a parte dela, que ela vai fazer a apresentação final da parte do Mendeley, vai conduzir para a finalização do nosso seminário. Enquanto ela abre a dela, se eu puder esclarecer alguma coisa a mais no chat. Estão vendo aí a Você tela? viu algum comentário aí? Ok. Bem, então, vocês estão vendo aqui a apresentação, professora Micaela? Estão me ouvindo? Sim, gente, tudo ok. Então, tá. Então, indo para a última parte da nossa apresentação, tá? Então, vimos aqui a ferramenta do Word, que, como a professora falou, já é algo que está disponível ali no nosso computador, tá? E a outra ferramenta que nós escolhemos para apresentar para vocês, mas é algo novo também para a gente, é o Mendeley, tá? O Mendeley,
eu já verifiquei isso, que ele é como uma rede social acadêmica. Então, ele é para fins acadêmicos, tá? Então, como a gente está nessa era de redes sociais, então nós temos uma rede social para fins acadêmicos, tá? E, diferente do Word, ele precisa ser baixado para o computador, e eu vou já explicar isso para vocês, tá? A vantagem dele também é que ele é 0800, tá? Então, ele é uma plataforma ali que é um software que a gente não precisa pagar, tá? Então, nós vamos mostrar aqui todo o passo a passo para obter as referências bibliográficas de forma automática no Mendeley. Primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai criar uma conta e baixar esse software, tá? Então, a gente vai entrar lá em www.mendeley.com. E aí, você vai abrir aqui essa página. No que você abrir essa página, você vai aqui, ó, clicar em criar conta, tá? No que você criou ali a sua conta de forma bem simples, ele vai ali solicitar para que você faça download do Mendeley Desktop. O Mendeley, ele tem 3 versões. Tem para o desktop, tem a versão web, tá? E tem a versão também aplicativo. Então, você pode também estar ali manuseando pelo seu celular, tá? E, então, você faz ali clicando para dar o download no Mendeley. Você fez o download no Mendeley, ó, ele vai aparecer ali, ó, aqui é a minha área de trabalho, tá? Então, ele vai aparecer ali na minha área de trabalho. O segundo passo é você inserir seus dados para abrir o programa, tá? Então, coloco meu e-mail, coloco a senha que eu coloquei no cadastro, pronto. Essa aqui é a versão web, tá? E abre essa página aqui, certo? Então, se vocês observarem, ele tem diversas funções, mas hoje a gente vai se ater ao tema da aula, que é criar referência bibliográfica, tá bom? Então, eu vou entrar aqui na biblioteca. Entrei na biblioteca, eu já tenho aqui alguns artigos que estão dentro do meu sistema do Mendeley, tá? Que ele é individual. Então, esse aqui é o meu, eu criei minha conta e eu tenho os meus artigos, certo? O terceiro passo é organizar em pastas. Então, tudo aquilo que a professora Flávia já explicou, que a gente faz no nosso computador, a gente pode estar criando dentro, né, do Mendeley, tá? E você pode acessar de qualquer lugar, você pode acessar do seu celular ou de outro computador, porque você tem a versão web, tá bom? E aí você vai criando as pastas e adicionando os artigos da forma que a professora Flávia ali já explicou pra gente. Tá? E como que eu faço isso? Aqui, ó, Create Folder, tá vendo do lado esquerdo? Eu vou clicar ali no mais, tá? E aí eu criei aqui uma pasta, porque eu estou escrevendo um artigo sobre um teste histopomorfométrico, tá? Então, dentro dessa pasta, eu clico novamente, ó, e aí ele criou a minha pasta, e eu posso fazer o upload dos documentos. A partir que eu clico aqui, vai abrir dentro do meu computador tudo que eu quiser jogar ali para aquela minha pasta. E eu posso fazer isso de forma que eu posso selecionar mais de um artigo, né? Então, digamos aqui, eu selecionei 3, tá? E joguei ali dentro dessa minha pasta ali, porque eu vou criar uma referência bibliográfica, tá? Se eu clicar aqui, ó, tá vendo a seta amarela? Eu clicando aqui, selecionar o meu artigo, olhem aqui ao lado direito da tela de vocês, tá? Eu tenho os detalhes do artigo que eu selecionei, olha só. Então, eu tenho o nome o nome do artigo, eu tenho os autores, eu tenho a revista, que é aqui, ó, Journal of Periodontics, o ano, o volume, eu tenho todas as informações, inclusive o abstract. Tá? E se eu descer mais aqui, ó, eu consigo encontrar também o artigo na íntegra. Eu clicando nele, olha só, tenho todo aqui meu artigo. Tá? Assim, como eu preciso de mais referências, de mais artigos para fazer minhas citações no artigo que eu estou escrevendo, eu vou adicionar mais, né, ao longo do tempo ali, porque eu estou criando o meu artigo. Então, eu vou aqui, ó, do lado esquerdo, né, adicionar
Aí eu vou importar todos os documentos da mesma forma que eu já mostrei anteriormente. E eu posso também organizar. Posso organizar de forma alfabética, posso organizar por título, posso organizar por o mais antigo acrescentado ou do mais novo acrescentado, tá bom? Então, tá. Fazendo isso, ó, eu posso novamente selecionar o artigo, ó, selecionei aqui o artigo, né? Aqui, onde eu cliquei, selecionei, e aí eu volto novamente aqui para o canto direito da minha tela. Eu tenho, ó, já vimos os detalhes do artigo, agora eu tenho as notas, tá? Então, esses notes aqui, quando a Lu mostrou pra gente, foi o que mais me chamou a atenção e me interessou a conhecer esse programa, tá? Porque, sabe o fichamento, tudo que as meninas explicaram aula passada, sobre fichamento, a gente pode realizar aqui, tá? Então, todas aquelas normas, a gente vai e coloca o nosso fichamento aqui e já fica organizado, de certa forma, que já está ligado ao artigo, tá? E tudo de forma virtual, tá? Não corre o risco ali da gente acontecer alguma coisa com o computador e se perder, tá? Então, esse cantinho direito aqui, fiquem ainda ali observando, tá? Então, as notas a gente pode colocar o que quiser aqui. O quarto passo, tá, para a gente criar nossas referências bibliográficas, é verificar se essas informações dos artigos estão corretas. E caso não esteja, a gente pode editar. Então, por exemplo, seleciono aqui o artigo novamente, ó, selecionei o último artigo aqui, tá? Da influência da clorexidina, tá? E aí eu vou aqui, ó, em Edit, lado direito de novo, ó. E aí eu vou editar o meu artigo. Então, eu consigo verificar todas as informações. Olha, tem o tipo, tem o título, tem os autores, tem o abstract. E aí eu vou baixando mais, eu encontro, ó, todas as outras informações. Ano, o mês, o volume, tá? Inclusive o DOI, certo? Então, se porventura vocês pegaram algum artigo, às vezes um artigo mais antigo, e o sistema ele não consegue captar essas informações, você pode fazer isso de forma manualmente, tá? Mas aquela aula que as meninas deram, voltando para aquela aula da semana passada, que é importante, que elas falam que a Letícia falou do qualis, falou do fator de impacto. Se a gente pega artigos bons, dificilmente a gente vai ter esse problema aqui, e o artigo ele vai estar na íntegra aqui com todas as informações, tá? E aí já diminui também o nosso trabalho, certo? Verificamos, checamos e tá tudo certo aqui com o artigo? Beleza. A gente também precisa instalar um plugin. Como a professora mostrou do Word, a gente precisa instalar o plugin do Mendeley no Word, tá? E é bem simples. Ali no desktop que eu mostrei para vocês, ó, que tem ali o Mendeley Desktop, quando eu clicar, ele já vai abrir ali, ó, uma partezinha que já mostra para mim instalar o plugin. E aí eu vou instalar o plugin. No que eu instalar, que eu abrir o meu Word, eu vou lá em referências, tá? E olha quem que tá ali, ó, o Mendeley, já tá lá. Então, seguimos todas as etapas e chegamos nessa aqui do plugin instalado. Ok. Agora, nós vamos inserir as citações. Tá? Você já fez o seu texto, tá aqui o meu artigo, eu vou inserir as citações, tá? Então, eu vou aqui, ó, coloco o meu cursor, ó, exatamente onde eu quero inserir minha citação, coloco o cursor aí, e vou aqui em cima inserir citação. No que eu inserir a citação, ele vai abrir essa aba aqui e você vai colocar o artigo que você quer. Então, ele já joga, ó, todos os artigos, se você quer direto na biblioteca, se você quer direto na pasta, tá? E aí você insere, eu escolhi aqui, ó, de campus, 2009. Tá? Ok. Tá? Como eu escolhi aqui a Vancouver, então ele vai colocar um número. Se eu tivesse escolhido a BNT, que eu vou já mostrar para vocês como que faz isso, ele jogaria como a BNT pede, né, que é o nome do autor e ano. Tá legal? Então, eu vou fazer de novo, eu quero aqui inserir uma outra citação aqui. Tá?
Quando eu inserir aqui, ó, 2, então ele já vai ali na ordem, tá? E ao final do meu parágrafo, eu quero colocar uma citação tripla. Eu posso fazer dupla, tripla, do jeito que eu quiser, né? Do jeito que a gente está escrevendo ali o nosso artigo, seguindo as normas, né? Então, eu citei 3 autores, sendo um deles um que já foi citado lá na frente, tá? Então, quando eu inserir a minha citação, olha o que vai acontecer. O 1 vai aparecer de novo, porque eu já citei lá na frente, ele já coloca em ordem também, tá? Então, pronto, fiz isso em todo o meu TCC, todo o meu trabalho que está lá, todo o meu artigo direitinho, beleza. Aí eu vou à última parte, que é as referências, né? Para fazer isso automaticamente, como que funciona? Tá? Primeiro, né, conferir ali o estilo, você vai inserir o estilo, tá? Para depois você inserir a referência. Então, ó, abaixo ali do Open Mendeley, vai ter lá o style, tá? Então, você vai colocar lá o estilo. Então, eu coloquei aqui Vancouver, tá? Mas, geralmente, nas instituições, eles pedem a BNT. Então, você vai procurar ali More Styles e vai procurar lá a BNT, porque algum anjo já colocou isso lá pra gente. Então, já facilitou o nosso trabalho, tá? Qual que é o interessante disso também? Professora, o programa, ele pede a BNT, mas na hora de publicar, ele pede do Vancouver. A gente passa isso o tempo inteiro. O bom desse programa é que ele já converte isso também automaticamente, tá? Então, a gente não tem 2 trabalhos, é só mudar aqui o estilo, certo? Então, coloquei aqui o Vancouver, beleza, dou OK, tá? E aí, agora eu vou aqui, ó, Insert Bibliography. Então, eu vou inserir a minha bibliografia. Coloco o cursor onde eu quero inserir minha bibliografia, cliquei, aí, ó. Olha que bacana. Tenho toda aquela bibliografia que eu coloquei lá de forma automática, tá? Que só foi possível porque nós seguimos todas as etapas, desde a busca do artigo até agora, buscando os artigos de qualidade, para que no final a gente tenha a referência bibliográfica, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês que uma dica que eu peguei também, que eu não sabia, é para salvar isso. A gente não salvar como a gente comumente faz, né? De vir aqui e salvar como. Não. A gente vai aqui em referências, tá? E vai colocar export as, tá? No que você exportar isso aqui, você vai exportar sem o Mendeley, a opção without Mendeley, tá? Porque quando você mandar para o seu orientador, para não dar erro na hora que ele for verificar, na hora que você mandar para a revista, não dá erro na hora que eles forem verificarem, tá? Então, essas são as referências automáticas, algumas dicas. Ela é um pouquinho do Mendeley, mas eu acho que elas chamam bastante atenção, tá? A gente explorar cada vez mais essa ferramenta, né? A gente já costuma ficar em redes sociais, vamos tentar buscar essas redes sociais acadêmicas também para melhorar nosso conhecimento, transmitir mais conhecimento, tá? Então, como considerações finais, tá? Para realizar uma boa referência bibliográfica ali de forma correta, tá? Esse processo, ele já se inicia desde a busca, tá? E a gente precisa manter esses artigos sempre organizados em pastas, tá? E conhecer essas ferramentas para gerenciar suas referências bibliográficas, né? Ela é de grande importância para poder a gente escolher e, de repente, até associar qual é a melhor forma que se adequa a você, certo? Então, a gente agradece a atenção. Professora Flávia, eu vou passar a palavra para você. E a gente está aberta aqui a questionamentos. Gente, só agradecer. Eu fui ligar meu microfone e sair da reunião sem querer. Parabéns, Geise, deu para entender bem direitinho, passo a passo. Obrigada pela atenção, pela paciência de todo mundo. Espero que vocês também tenham conseguido acompanhar. E se a gente puder esclarecer mais alguma dúvida, estamos aí. Bom, Geise e Flavinha, tem algumas perguntas aqui no chat. Um comentário, né, que a Juliane
colocou. Importante colocar a extensão no navegador, que pode facilitar a adição na lista e fazer essa sincronização que o Sérgio falou. Sincronização que o Sérgio falou foi: aprendi que tem a possibilidade de criar uma pasta de sincronização automática com o Mendeley. Todos os artigos colocados nessa pasta do PC vão direto para a biblioteca do Mendeley. Abrir o Mendeley, ir em File, aí ele vai seguindo o caminhozinho, e aí a Juliane complementou dizendo que é importante colocar a extensão no navegador. A Anaísa pergunta, e quando a referência não aparece adequadamente no Mendeley, dá para editar? Eu não sei se é uma pergunta, eu estou fazendo como pergunta, mas ela não botou interrogação, não. Tá. Eu acho que é uma... Como eu mostrei ali, tem uma opção, né, de você ali editar, né? Deixa eu transmitir aqui para vocês. Para a gente revisar isso aí para vocês verem, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, vocês estão enxergando? Vocês estão enxergando a página do Mendeley? Agora sim. Tá, então aqui, ó, eu vou entrar, tá? E eu acho que é a internet. Tá, mas eu tenho a versão aqui desktop, tá? Então, quando eu seleciono aqui o meu artigo, tá? Deixa eu pegar pela apresentação. Um pouquinho. Então, aqui, ó. Quando eu seleciono aqui o meu artigo, tá? Então, nessa caixa aqui ao lado direito, eu vou em editar, tá? Tem aqui, ó, editar. Então, nessa edição aqui, é que você vai checar se todas as informações estão corretas e se estão completas. Se ela não estiver completa, e aí você completa ou corrige, tá? É isso. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, se você pode explicar novamente a parte de salvar, só o final. Tá. Sim, tá entrando. Então, Tá. aqui, ó, geralmente a gente costuma vir aqui arquivo salvar como, né? Então, a gente não vai fazer dessa forma. A gente vem aqui export as, tá? Exportar como. Então, é uma outra forma de salvar para quando a outra pessoa que for abrir não dê erro, tá? Então, vai salvar aqui, export as, vai salvar no link que tem without Mendeley, sem o Mendeley, tá? Então, quando seu orientador for abrir, ou a revista que você submeter for abrir, não vai dar erro na hora deles olharem o artigo na íntegra, tá? O trabalho na íntegra. Então, aqui, ó, no cantinho aqui, tá vendo, ó? Aqui aparece esse plugin quando você instala, ou em qualquer navegador, aí você clica aqui, por exemplo, eu já selecionei, tô aqui na página do artigo que eu quero salvar lá no meu desktop. Aí você clica aqui, aí eu já tenho lá na minha pasta, por exemplo, né? E aqui eu clico esse artigo que eu quero, e aí eu já coloco aqui a DD. Por exemplo, aqui eu tenho minhas pastas, né? Como a professora já explicou, que cada um pode selecionar do jeito que quiser. Então, você seleciona a pasta que você quer guardar, esse artigo, e aqui clica em ADD. Então, ele já vai automático para a sua lista, né? Para a sua library. E aí fica mais fácil e mais rápido, que não precisa ficar todo tempo salvando no computador também. É só isso. Legal, Ju, obrigada. Tem uma outra função aqui do Mendeley, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês também, tá? Que às vezes, muitas vezes a gente não consegue informações do artigo, mas a gente tem o DOI do artigo, tá? Então, a gente, quando for aqui, ó, nessa versão desktop, coloca aqui em Tools, tá? Peraí.
Na verdade, você vem aqui na barrinha lateral, tá? Desculpa, gente. E ele não tem o DOI, por exemplo, a gente pode colocar o DOI aqui e colocar na lupinha, e aí ele vai te dar todas as informações do artigo, caso você não tenha o artigo. Entendeu? E aqui no Tools, você vai colocar, checar o que está duplicado, tá? Então, às vezes, a gente baixa mais de um artigo, ele vai checar o que está duplicado. Também para uma forma de organização, tá? E tem esse outra ferramenta aqui, ó, Needs Review, né? Então, como eu baixei artigos aleatórios só para montar aula também, eu preciso rever esses artigos porque ele já está me mostrando que eles não estão completos, com a referência completa, tá? Então, isso é só um pouquinho do que o Mendeley, assim, ele nos oferece, né, para organizar, para gerar ali nossa referência bibliográfica. É isso, gente. Algum mais questionamento? Geise, deixa eu mostrar só mais uma coisa. Claro, professora. Também, no PubMed, já estou abrindo. Ó. Então, estão vendo aqui o site do PubMed, né? O site do PubMed, ele foi totalmente reformulado nessa quarentena. Entrou um novo layout para ele e novas funções também. Então, tem uma função aqui, ó, que é nova, né? Site. Aqui a gente consegue, se você quiser, essa bibliografia, essa referência bibliográfica, tá? Antigamente, a gente fazia o quê? Copiava o título, copiava os autores, copiava a revista. Agora não, na opção ele te dá a opção de copiar a referência como um todo, e você pode copiar em qualquer um dos 4 formatos que ele traz aqui, ó, que você edita o formato. Não tem Vancouver, não tem a BNT, mas tem um formato básico que dá para copiar e depois editar, caso você queira. E dá para fazer o download também para uma biblioteca, tá? Ok. Era só isso mesmo. Acho que a gente pode encerrar, então, né, professora? Sim, sim. Estamos à vontade aí para a sua condução de encerramento, Nick e Fugência. E muito obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente se força a aprender, né? Quando a gente se força a estudar e aprender mais para poder compartilhar. Então, valeu muito a pena, viu, o convite. Eu agradeço muito. Um abração. Eu também agradeço muito, agradeço a oportunidade. Vejam isso como dicas valiosas, porque a gente aprendeu nesse longo do caminho da forma mais difícil, na tentativa e erro, né? E a gente quer essa nova geração aí de pesquisadores, né, que não precisam bater tanto cabeça nessas etapas e bater cabeça com outras coisas que são importantes, né, que é na hora do desenvolvimento da pesquisa. Enfim, eu espero que facilite um pouco a vida aí de vocês. Gente, eu escrevi aí. Oi, amiga. Deixa eu só falar e tu encerra, amiga, tá bom? Rapidinho. Tá bom. Eu quero agradecer a professora Flavinha, eu quero agradecer a Geise pela dedicação a esse seminário, agradecer a presença de todos que estiveram aqui dividindo esse conhecimento conosco, dizer que esses desafios, eles são grandes mesmo, vocês têm que lembrar que a nossa geração é outra, né? A minha geração, vou falar por mim, eu vou me chamar de velha. A minha geração é outra, e assim, cada ganho que a gente tem a oportunidade de agregar, isso vai ajudando realmente a nossa atividade diária, porque isso é o nosso diário, né? Essa constante leitura de artigos, essa constante necessidade de estar fazendo referências, de estar puxando,
Então, assim, realmente foi um momento de atualização e de muito aprendizado. Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a professora Fugência, para ela encerrar nossa reunião de hoje. Eu só agradecer um pouquinho. Flavinha, você é maravilhosa, simplesmente. Geise também, minha filha, que orgulho de vocês. Ontem nós estávamos refletindo, porque essa atividade, ela surgiu de uma ideia assim, bem simples, né, de nós mantermos o nosso grupo de pesquisa unido, de nós tentarmos colaborar com o conhecimento dos nossos alunos, ajudar e ficar pertinho para saber se está tudo bem, a questão mental, né, a distância, não deixar você distante da gente, porque é extremamente importante. E, de repente, a gente se vê numa atividade maravilhosa, né? Eu fico até emocionada de conhecimento, né, de união. Gente, muito, muito obrigada. Acho que nosso grupo, só tem a agradecer. E ainda por cima, a gente está fazendo o que nós mais amamos, que é ensinar o pouco que nós sabemos. Eu também sou velhinha, né? Então, na minha época, eu ia para a biblioteca catar revista, né? Pedir revista, pagar revista. Então, para mim, é tudo novo, essa fase que vocês estão vivendo. E dou graças a Deus a evolução da ciência. Gente, muito obrigada. Maravilhoso mesmo. Viu, Karina? Karina tá quietinha. Obrigada, viu? Um beijo grande para vocês, tá? Beijo grande. Beijo, obrigada. Obrigada, meninas. A gente vai enviar o e-mail com o link da próxima semana, da próxima reunião. Só para deixar claro, toda semana, às terças-feiras, no mês de junho, nós temos encontros aqui em nossa reunião, tá bom? Sempre de 9 às 11. De 9 às 11, né, Nick? Sim, amiga, sim. Tá? Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.